Vocês já pararam para pensar que muitas das vezes a gente se pergunta assim: por que Deus me fez dessa forma? Por que Deus me fez assim? Por que Deus me criou para poder ser dessa forma? Me criou para ser assim? Porque Ele me fez faltando isso? Isso é um exemplo. Não, nós temos um exemplo perfeito, que é Jesus Cristo, que é o quê? Ele veio na Terra. Ele falou durante seu ministério inteiro: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Ele mostrou para todo mundo que ele era filho de Deus e ele é o filho de Deus. E mesmo assim, as pessoas que diziam que seguiam a Deus o crucificaram. O que a gente pode ter em base em relação a isso? Muitas pessoas, né? Porque tem algumas pessoas que não aceitam, que não acreditam. A gente nasce dessa forma. E nós temos inúmeras comprovações, porque tem pessoas que nascem cegas, tem pessoas que nascem sem a perna, tem pessoas que nascem sem um braço, tem pessoas que nascem sem um nariz, tem pessoas que nascem dessa forma. É a mesma coisa em relação à nossa sexualidade. Você ter nascido gay, você ter nascido trans, você ter nascido lésbica, você ter nascido qualquer coisa que seja envolto a LGBT, que é mais, você percebe que Deus te fez dessa forma. Mas por que Deus te fez dessa forma? Para você mesmo, mediante a todos os problemas que temos na face da terra, você pegar essa cruz, seguir a Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque muitas pessoas elas se deturpam e se corrompem pelo que as outras pessoas falam. Ah, você é gay, você não nasceu dessa forma, Deus não colocou você dessa forma na vida, então você tem que simplesmente negar isso daí. Aí olha só, a pessoa ela, vou negar minha homossexualidade, vou negar ser lésbica, vou negar ser isso, vou escutar o que as pessoas falam e vou viver uma vida no sendo celibatário. Deus nunca falou que era pra gente ser celibatário. Nunca. Nunca. Tanto é que o que ele fala é pra gente poder fazer, né? Se for o caso, que também não é uma obrigação ter filho. Sede fecundos e multiplicai-vos. Entendeu? Só que ele sempre diz o quê? Pra gente poder ajudar as viúvas e os órfãos, né? Quando precisasse, a gente está ali para poder ajudar. E por isso que existe muitas pessoas que são LGBTs que não querem ter filhos, mas têm a vontade de poder adotar criança, porque nunca foi uma obrigatoriedade você fazer crianças. Por, por isso existem as viúvas e existem as crianças órfãs. As crianças que não são deixadas, que são deixadas de lado. Para a gente poder ajudar, para a gente poder levantar, enaltecer essas pessoas, essas crianças. Muito dos problemas na vida é que as pessoas elas preferem apontar o dedo, julgar, falar para você poder deixar de ser o que você nasceu para poder ser como elas. Você tá vendo como tem um parâmetro? A gente não tem que ser igual à criatura, a gente tem que ser igual ao Criador. E ele fala, vocês são iguais, mas são a minha imagem e semelhança. Se ele é muito bondoso, por que eu tenho que ser igual a pessoa que ela aponta o dedo, julga, fala que é errado, essas coisas todas? Deus nunca falou que a gente era errado. Deus ele sempre está ali do nosso lado para poder apaziguar as nossas dores e fala que nós somos amados, que nós somos iguais a Ele. As únicas pessoas que julgam são as próprias pessoas, entendeu? Você ter nascido pensando diferente da outra pessoa não quer dizer que você seja pior do que ela ou melhor do que ela. Você é idêntica a ela. A sua opção sexual não diverge o que você é. Você não é uma pessoa diferente, ruim, pior, amaldiçoada porque você nasceu dessa forma e é por experiência própria. Eu nasci homossexual. Eu nasci gostando de homem desde pequeno e eu nunca no início da minha vida eu tive um problema para poder me transformar nisso. Nunca tive. Meu pai era super amável comigo, minha mãe super amável comigo. Claro que tem as divergências. Minha mãe era um pouquinho violenta, meu pai também era um pouquinho violento. Isso é uma coisa que não deveria ter, entendeu? Mas isso não foi o que me fez virar homossexual, porque eu só comecei a apanhar depois que eu já era velho. Mas na minha infância era só amor, amor da minha família inteira. Eu nasci dessa forma. Eu não tive contato homossexual na minha infância.
Se Deus fez você dessa forma, o que você tem que fazer é pegar a sua cruz e seguir a Ele. O que é pegar a sua cruz e seguir a Ele? Porque todo mundo vai te julgar. Mas mesmo assim, as pessoas te julgando, você continua seguindo os passos de Jesus Cristo. Qual é seguir os passos de Jesus Cristo? Ser igual a Ele, ser uma pessoa amável igual a Ele. E Ele explica isso nos 4 evangelhos. É muito engraçado porque as pessoas deixam de seguir o que Jesus fala pelos evangelhos para poder seguir alguém que está em cima de um púlpito. Aquela pessoa não é Cristo. Aquela pessoa não é o nosso Senhor Jesus. E aquela pessoa também, muito menos, aquela pessoa é Deus. Então, nós temos a Bíblia que fala absolutamente... Gente, a gente tem uma Bíblia que fala como ser uma pessoa boa. Nós temos 4 evangelhos que explicam como ser uma pessoa mediante os ensinamentos de Jesus Cristo. Como é que as pessoas não conseguem entender isso? É o livro mais vendido na face da Terra, mas as pessoas preferem deixar na estante e escutar alguém que está em cima do púlpito. A igreja, as assembleias, quando é assembleia é porque junta um monte de gente, a gente faz uma assembleia. É para fazer com que a minha opinião, a que eu tenho, ela tem que ser conversada e passada, como também a opinião de outra pessoa tem que ser passada e conversada, entendeu? Mas aquilo não ser o principal foco, porque o principal foco é o conhecimento. A gente entender o que é ser uma pessoa melhor perante os ensinamentos de Cristo, entendeu? Só que o que as pessoas normalmente fazem? Elas têm um entendimento por elas próprias, elas criam a religião delas e a religião delas fala o que ela acha que é certo. E não é dessa forma. Porque cada um entende a Bíblia de uma forma. E o que a gente tem que fazer é um conversar com o outro mediante os ensinamentos de Deus. No que a gente está fazendo coisas maravilhosas, mirabolantes, coisas que são inimagináveis para nossa cabeça, a gente está igual uns bebês. A gente ainda está aprendendo a ser uma pessoa boa. Porque isso daí, isso já era para ter sido tirado de letra. Era para a gente já estar num grau completamente superior. Que é entendendo como o que fazer mediante a isso. E não estou falando, tipo, de só ser uma pessoa boa, não. É, tipo, fazer coisas inimagináveis. Que está completamente fora do alcance dos nossos pensamentos. É isso que Deus queria que a gente fizesse. Por isso que nós somos uns bebês ainda. Existe muita coisa para poder ser criada, muita coisa para poder ser vivida e a gente ainda está nos primórdios de tudo, de ainda como ser pessoas boas. Como ser pessoas boas. E a gente não é. A gente prefere só olhar para os nossos umbigos. Jesus fala o tempo todo, né? Ele fala que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E mesmo ele deixando esses 2 ensinamentos, absolutamente ninguém segue esses padrões. Prefere seguir os padrões do Antigo Testamento. Só que ele fala que a gente não deve esquecer dos Antigos Testamentos. Por que não deve se esquecer dos Antigos Testamentos? Porque o Antigo Testamento não tem esse intuito de julgamento. O intuito do Antigo Testamento é fazer com que você, mediante aquelas coisas, seja uma pessoa melhor. Porque quando você abre a sua mente para entender que a pessoa que está do seu lado ela não é melhor do que você, mas ela precisa de você, você começa a perceber que todas as coisas que estão no Antigo Testamento não são um apontar de dedo. E sim um carinho, um bater nas costas para você poder ser uma pessoa melhor. É aquela coisa do sal, você ser sal e não açúcar. Você já parou para pensar que o mundo não deveria ser essa ruindade, essa coisa toda? O que a gente deve pensar, que muitas pessoas acham que é uma coisa que não deve... quer dizer, é impossível de chegar, que seria uma coisa impossível. Nada é impossível para Deus. É a utopia. Essa utopia que muitas pessoas querem, essa utopia é o reino dos céus. Porque só lá para poder ter esse tipo de coisa. Porque aqui na Terra parece que tá tudo jogado às traças. Foi que Jesus fala que esse mundo está jogado ao príncipe desse mundo. Quem é o príncipe desse mundo? O diabo, Satanás. Ele conseguiu deturpar absolutamente tudo na face da terra. Se Deus ele é amor,
Aí as pessoas falam assim, mas ele é justiça. As pessoas preferem se apegar à justiça, mas a justiça dele não é ruim. A justiça dele é uma coisa boa. Nós que levamos para a justiça ruim, porque achamos que o que a gente acha é uma coisa boa. Consigo compreender? A justiça de Deus não é ruindade. A justiça de Deus é amor. É ainda assim elevada por amor. Porque se você parar para pensar, até chegar a Apocalipse, até em Apocalipse, o final do mal, o final do diabo, nem é uma coisa tão ruim. Então, ele vai ficar lá, sozinho, junto com quem quis seguir ele. Completamente distante das pessoas que querem realmente seguir os ensinamentos de Cristo. Você tá vendo? Até isso. Ele vai ficar 1000 anos num lugar sombrio para ver se depois de 1000 anos ele ainda consegue perceber o que é ser uma pessoa boa. Você tá vendo que não tem essa ruindade que passa na nossa cabeça? A gente chega no extremo do extremo sobre todas essas coisas que pareiam na Terra. Porque Deus, ele é amor, ele é justiça, mas a justiça dele não é essa justiça onde ele mete a mão na nossa cara. Porque ele está todo dia demonstrando pra gente o quanto ser uma pessoa boa é ser parecido com ele. Beijo.